Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Nós vamos ter um bate-papo sobre os acidentes comuns na infância. Estou aqui com a odontopediatra Sofia Conte Dallagnol e também com a representante do SAMU, a coordenadora do SAMU, Aline Todeschini Angeben. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está para lá de especial e está iniciando agora. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, nós temos uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para tua casa. Então, dá uma passadinha lá. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com perfumaria, relojoaria, acessórios, óculos de sol, grau, então também maravilhas na Ótica Bem Ver. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida. Então agora, meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo, Sofia, Aline, sejam bem-vindas mais uma vez, né? Sofia, mais uma vez no programa Algo a Mais, sempre com temas relacionados a questão infantil é o que também te leva o teu trabalho em função à odontopediatria e como isso também é algo que chama muita atenção porque vemos que tu tem toda uma bagagem, não só como odontopediatra, a gente vê que vem com todo esse estudo em relação às crianças. Sim, então hoje eu acho que esse assunto, ele traz assim ele abre, na verdade, vários questionamentos, né? Então, acho que a Aline aqui hoje vai ser uma troca muito interessante, porque são assuntos que às vezes passam batidos. Então, acidentes na infância, a gente pensa, meu Deus, tem tantos, e o que isso tem de relevância, qual que é a importância. Então, eu acho que aqui a gente está convidando, né, os pais, os cuidadores, avós, tios, pessoas que trabalham com crianças a entenderem a importância, o porquê que tem que se preocupar com esse tipo de situação, né? Porque a gente pensa só, às vezes, quando aconteceu a gente vai lá e vai buscar ajuda. Mas não, a gente tem como prevenir também. Então, acho que isso é importante, né? A gente bate na tecla da prevenção e também para os acidentes. Então, acho que é um momento bem legal, acho que é um espaço muito importante para a gente poder falar sobre isso. Então, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Maravilha, bem agradecida. Que bom! E a Aline, mais uma vez aqui também, para poder falar um pouquinho sobre toda essa questão de acidentes que a gente, por vezes, tu já viesse falar sobre o SAMU e outras questões, e também como chamar o SAMU, mas hoje, em especial, a gente vai ter dicas que são para os pais, famílias, enfim, como agir perante algumas situações que não são nada convenientes na nossa vida, né? Exato, né? Então, boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? É um enorme prazer poder estar aqui antes que um acidente ocorra, né? Que eu acho que é esse o foco, né? Que a gente tem que pensar enquanto falar de acidentes na infância. Porque a gente não quer que eles ocorram. Né? Então, acho que esse é o ponto-chave, né? Que nem a Sofia colocou muito bem. A gente tem que pensar no que a gente tem que fazer para que esses incidentes não ocorram. Né? O nosso papel enquanto profissional da saúde, enquanto multiplicador, é levar as informações até a sociedade, né? Através dos pais, nas escolas, nas creches, aonde for. Porque essa é uma das estratégias que a gente tem para que eles não ocorram, né? Porque a gente tem que, estatisticamente, 90% dos acidentes na infância, eles poderiam ter sido evitados. É um dado muito alto, porque se a gente vai ver, hoje, o acidente, ele é considerado como uma doença, né? Como a gente diz, é uma epidemia, é um problema de saúde pública, né? Quando a gente tem um hospedeiro, um ambiente
e um vetor, a gente tem um triângulo de doença. Então, sim, a gente tem que tratar os acidentes, né, sejam eles de qualquer causa, como uma doença. Então, sim, eles são passíveis de prevenção. Né? Então, por isso, essa é a nossa maior motivação por estar aqui hoje, né? Para a gente proteger as nossas crianças. Certo. E falando um pouquinho sobre os indicadores desse tema, sobre os índices, como a gente pode ver o que nós já temos à disposição para prevenir esses acidentes? Isso é muito importante, a gente tocar nesse assunto. Fazendo uma análise, né, dos dados do Brasil, nos últimos 20 anos, os acidentes na infância e da adolescência caíram pela metade. Então, isso é muito positivo, mas a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Por que esses avanços, né, a gente conseguiu já atingir a redução desses índices? Com certeza é pela implementação das medidas de segurança no trânsito, principalmente com as questões das cadeirinhas, porque está comprovado que elas reduzem 71% o risco de morte das crianças. Então, sem dúvida, isto é, sim, dos avanços que nós tivemos nesses últimos anos. Além disso, a proibição do álcool líquido a 70%, que também era uma questão assim que provocava muitos acidentes envolvendo a questão de queimaduras graves com crianças. Hoje a gente voltou com o álcool 70 em gel para a questão do Covid, lavagem das mãos, mas isso implica também em segurança, né? Em redobrar o cuidado, porque ele entra mais em combustão, o álcool 70%, né? Mas o líquido você já não encontra mais no mercado, só em ambientes hospitalares. E também uma outra questão que eu digo assim, foge um pouco a nível de cidades, mas que a gente precisa sempre pensar de uma forma macro. A questão no interior, vamos dar um exemplo bem prático, pocilgas, né, que são aqueles locais assim dos chiqueiros. Antigamente era aberto, né? Hoje não, hoje são, por lei, tem que estar fechado, cercado, com telhado, que poderia o quê? Uma criança cair dentro. E isso acontecia no passado, né? Os brinquedos também hoje, eles precisam estar certificados, né? Eles precisam ter aprovação do Inmetro. Então, para quê? Para que não se solte pecinhas pequenas, né? E a gente tem um risco de sufocamento. Então, esses são os avanços. Mas, mesmo assim, a gente tem índices que nos preocupam muito. E é aqui que a gente vai ter que bater para melhorar. Que são os seguintes, assim, a gente ainda tem 112 mil internações graves por crianças no Brasil ano, tá? É muito. E a gente tem 3.300 mortes de crianças no Brasil ano, tá? Vamos pensar a nível macro, a gente está dizendo de 9 crianças morrem por dia e 307 ficam internadas em estado grave por dia. Isso é muito alto, porque quando a gente fala de acidentes na infância, eles são graves. Né? 90% poderiam ter sido evitados e 90% dos que acontecem não tem maiores repercussões, né? Porque daí a gente entra naquela questão, ai, que bom que ele tem o anjinho da guarda, né? Protegeu a criança, né? A gente fala isso de uma forma para minimizar a nossa dor, o nosso sofrimento, mas isso de certa forma atrapalha a gente ter medidas efetivas, né? De segurança. Por quê? Porque a gente ameniza, o anjinho da guarda o anjinho da guarda não dorme, porque protegeu ele, né? Então a gente precisa desmistificar um pouquinho isso. Por quê? Como a gente tem esses índices, a gente tem que entender o porquê e o que ocorre. Por exemplo, na questão desses que morreram. Por que morreram? Eles morreram por, primeiro lugar, acidentes de trânsito, segundo lugar, afogamento e terceiro, sufocamento. Então, a gente tem dados, é doença, gente, então a gente tem onde agir. Porém, o que nos leva a entender, né, numa ordem assim de análise, o que causou as internações, né, em maior número, não são esses 3 fatores. São as quedas, né, e quedas a gente está falando de queda de berço, de queda do colo, de queda de altura, de queda da janela, de queda de uma escada, né, de N quedas, de N lugares, seguido de queimaduras, né, que vem um outro acidente que é muito grave, né, quando envolve criança, porque tem uma superfície corporal muito pequenininha, né, então a repercussão proporcionalmente na criança sempre vai ter maior gravidade. E a gente está falando das intoxicações também, que também geram muitas internações, porque é aquela questão da criança ir lá, né, mexendo, né, e aí vai ter a ingestão do produto, né? E daí a gente está falando de ingestão de venenos, produtos químicos, a gente está falando da ingestão de plantas,
né? Arrancam folhinhas, né? E comem. E a gente também está falando em gestão de medicamentos. Então, todas essas ações a gente tem que pensar onde agir, né? Para que os acidentes não ocorram. E uma outra coisa que eu preciso alertar aqui a população é a questão que também é fato de internação, são as armas de fogo. A gente não para pensar nisso, mas quantos pais têm armas de fogo em casa? Né? E tá tudo bem, estão licenciados, ou mesmo os pais trabalham na polícia civil, brigada militar, né? Trabalham com segurança. Só a gente precisa, né, que esses pais tenham o esclarecimento com os seus filhos de que eles não podem mexer nas armas, de deixar elas desengatilhadas, né? E que estimular que os filhos não queiram mostrar para os amiguinhos quando eles vão na casa, porque é aí que o acidente ocorre. Então, a gente tem que entender isso de uma forma macro, puxando esses índices, né? E vendo o que vai acontecer. E daí a gente vem na questão de faixas etárias, né, Sofia? Que, Sim. Né, cada faixa etária vai repercutir uma predominância de acidentes. E aí que a gente tem que fazer esse entendimento, né? Quando a gente vai aí entrando um pouquinho no mundo odontológico, puxando um pouquinho, por exemplo, aí para o micro, vamos pensar uma coisa pequena ali, a cavidade bucal, né? Que às vezes passa desapercebido, né, o traumatismo dentário. Mas hoje ele é considerado um problema de saúde pública também. Dentro da saúde bucal, a maior prevalência vem depois da doença cárie, que é uma pandemia mundial, a doença cárie. Na sequência vem o traumatismo dentário. Então, a prevalência é de 20% aqui no Brasil. É um valor alto. E isso da faixa etária, a gente vê isso bem, assim, estabelecido. Eu vou colocar assim, vamos pensar no período de 18 a 36 meses. A gente vai pegar um período que a criança está engatinhando, que a criança está aprendendo a caminhar. Ela vai ter um tipo de risco X. A criança que está começando, por exemplo, a correr, está na altura das quinas. Então, a gente vai estar atentando para a faixa etária, porque a gente sabe que vai ter um risco maior ou menor para o traumatismo dentário. E a gente vai falar um pouquinho dos impactos a nível de indivíduo, a nível de família, sociedade, repercussões. Então, cada trauma, né, na infância, cada tipo de trauma vai ter uma repercussão, sim, negativa. Seja fisiológica, seja psicológica, seja no âmbito econômico. Então, a gente vai ter, sim, sérios prejuízos. E isso tudo, como a Aline falou, passível de prevenção, na sua maioria. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, colocando um pouquinho, por exemplo, faixa etária, crianças pequenas, que ainda não têm um desenvolvimento motor adequado, ainda não tem reflexo, por exemplo, de colocar a mãozinha. É uma criança que está muito suscetível a cair da própria altura. Ok, ela não tem objeto, ela não tem andador, que hoje não se indica mais, proibido, mas antigamente se tinha muito. A criança não colocou um objeto à boca, mas ela está aprendendo a caminhar. Então, ela vai cair, ela ainda não vai entender que ela tem que colocar a mãozinha. O que vai primeiro? O rosto. E aí pode fraturar não só dente, mas pode fraturar, pode machucar outras estruturas da face. E aí isso às vezes passa batido, caiu, não foi nada, não foi nada. Às vezes não leva numa avaliação. A criança pode ter a perda do dente, pode ter outros impactos que a gente vai falar depois. Aí a criança, ok, aprendeu a caminhar, passou dessa fase, ela até tem reflexo, mas ela está na altura das quinas. Então ela está ali na altura de um móvel, ela vai bater o rosto, ela vai machucar. Tem que atentar para isso também. Então, cuidados na organização dos móveis da casa, das quinas, tudo isso é importante. O tipo de piso, tapete. São detalhes que isso também requer um planejamento, um cuidado a mais. Aí essa criança entrou na adolescência. Também é um risco. Esportes. A gente pode falar um pouquinho depois dos protetores. Então, existem formas da gente prevenir isso, né? Vai depender do contexto familiar, vai depender da idade, onde essa criança vive, onde ela está inserida. Com certeza. E quando a gente vê aqui sobre as faixas etárias, aqui que a Sofia bem coloca, Aline, tem algumas queixas que são principais, pontuais de faixas etárias? Sim, existe, Laura. Isso é bem importante a gente pontuar. Por exemplo, quando eu estou falando, vamos pegar essas 3, né, faixas de maior mortalidade, né, que é o acidente de trânsito na infância. Então, a gente está falando de 0 a 14 anos. O que prevalece para acidentes de trânsito com óbito com criança é dos 5 aos 14, tá? E
principalmente como ocupante, né, em 60% e 40% em quesito atropelamento. Tá? Então, é essa faixa etária que a gente tem que ter maior alerta para a questão de ensinar, a questão de trabalho no trânsito, todas essas informações, né? Quando a gente está falando do afogamento, né, que o afogamento, a gente sabe, né, depois a gente vai pontuar, pode ocorrer em qualquer lugar, né? A gente tem que pensar afogamento de uma forma macro, a gente não pode só pensar em piscina, a gente tem que pensar em rios, em lagos, em praias, em piscinas, em tanques, em baldes, em vaso sanitário, porque uma superfície de 3,5 centímetros de água para um bebê é passível de ter um afogamento, né? Então, a gente precisa pensar de forma macro. Para essa prevalência de afogamentos, daí o que mais assim, nos chama atenção é de 1 a 4 anos, a maior mortalidade, que é aquela questão da fase de atividade física intensa, já de eles querem mexer em tudo, eles querem andar, e eles não têm noção alguma do perigo, né? Então, assim, por vezes eles podem ver uma bola em cima da piscina e eles querem pegar e eles vão cair, né? E o afogamento na criança é um afogamento silencioso. Eles não vão pedir ajuda, eles não conseguem, né, se debater como um adulto, entendeu? Então, em 4 minutos, ele já vai ter lesão cerebral, né, em submersão, e ele não vai pedir ajuda. Então, é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar na prevenção do afogamento, e isso a gente vai ter, né, que pensar em cercar piscinas, né, com grades, a gente tem que cobrir as piscinas e mesmo assim, né, verificar se o tranco do portãozinho está ok, né? Então, assim, as coisas precisam ir além do que estão sendo vistas. Aí, quando a gente pega a faixa etária, né, de maior mortalidade por sufocamento, a gente tem, né, uma maior prevalência para menores de 1 ano, né, mas também temos uma estatística de 1 a 4 que nos chama a atenção, porque com o sufocamento a gente está falando de pequenas pecinhas, né? É aquela fase que a criança não tem noção, então eles levam tudo à boca, né? Então, qualquer coisa que seja menor do que 3 centímetros para uma criança, para um bebê, é um alto risco de asfixia, né? Porque ele vai levar tudo à boca. Eu estou falando de bolinha de goodies, eu estou falando de moedas, de pequenos alimentos, de feijãozinho, pedrinha, pedacinho de madeira, balas, né? Qualquer coisa pode fazer uma criança se asfixiar, inclusive o leite, né? Então, também nessa faixa a gente pega a questão do engasgo por leite, que eu gostaria depois de fazer a manobra para mostrar para o pessoal. Então, a gente tem essas faixas etárias, né, com predominâncias. Com relação à internação, que eu estava colocando antes, a gente tem assim, ó, crianças, por exemplo, que mais são expostas a quedas, né? A gente tem, dependendo por faixa etária e com o ciclo da atividade dela, né? Então, por exemplo, por que um bebê cai? Um bebê cai, por quê? Porque ele não ficou sendo monitorado na cama, né? Então, tipo assim, houve um descuido nesse momento. Então, vai ter a queda. Ou a mãe escorregou e caiu do colo dela, né? Assim vão ocorrer nos acidentes. Vamos subindo, de 1 a 5 anos. Aquela atividade física intensa da criança e corre, sobe, corre, quer subir na árvore, quer descer, e quer pegar a bici, não está andando muito bem de bici, tem rodinha e cai, né? Então, vamos pensando em dispositivos de segurança, uso do capacete. Crianças não têm noção alguma de perigo até os 5 anos. Nenhuma. Então, a gente tem que cuidar na questão das janelas, né? Frisar muito nessa questão de segurança. As intoxicações, a gente também pega o público de 1 a 4 anos, muito mexericos, né? Eles vão abrindo portas, eles querem puxar as coisas. Produtos e coisas que são coloridas, cores, que né? chamam a atenção. Então, essa faixa etária de crianças remetem a essa questão de curiosidade. Eles têm muito tropismo por água, por fogo, por coisas coloridas, né? E aí a gente tem o acidente das queimaduras, das intoxicações, né? E do afogamento também, nessa faixa etária. Gurias, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre e até mesmo ver manobras, ver formas de como a gente pode reverter uma situação que não está sendo legal. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir.
Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando sonhos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando, é um bate-papo sobre acidentes comuns na infância. E eu estou aqui com a Sofia Conte Dallagnol, que é odontopediatra, e com a Aline Todeskinen-Geben, representante do SAMU, aqui conosco nesta noite. E estamos entendendo um pouquinho sobre essas questões que acontecem, sim. Por vezes nós não temos muita noção de como agir ou, enfim, como entender que algo pode estar sendo grave. Aí a gente, uma batidinha na cabeça, tá tudo bem, levanta, sacode a poeira e vai embora, né? Mas por vezes não é bem assim. Tem algumas questões que a gente precisa pontuar e até mesmo como a gente tá com duas profissionais, a gente vai poder realmente entender o porquê de saber sobre alguns detalhes. E agora, falando sobre a questão da nossa face. Quando a gente pensa, e aqui com a Sofia vai poder explicar um pouquinho mais para nós, essa questão de... Tem muita criança que cai, quebra um dentinho, ou que, enfim, existem, ou não acontece nada, mas bateu o queixo, bateu o rosto, testa, enfim. Como a gente pode entender que isso é interessante ser analisado? Então, aí a gente entra... tem dois cenários, né? O cenário em que a criança cai e se machuca, e é visível a fratura, ou é visível que houve alguma lesão, seja em tecidos moles, lábio, bochecha, ou mesmo dentro da boca, na gengiva, que aquilo é visível, sangra, então aquilo impacta a família ou quem está com essa criança. E existem aquele cenário em que aparentemente não aconteceu nada. E é bem isso, levanta, segue a vida, muitas vezes nem passa por um olhar de um profissional, e a gente vai ter repercussões negativas ao longo da vida. A gente vai observar isso depois. Então, quando a gente, por exemplo, pega um bebezinho que cai, dentição de leite ainda, que está tudo se formando, ainda nada muito
ainda formado na boca dessa criança, por exemplo, ela ainda não tem todos os dentes, a gente ainda tem um ossinho que é mais, vou colocar de uma forma bem didática, mais esponjoso, tudo mais maleável. Muitas vezes, aquela resposta daquele traumatismo, a criança caiu, seja da própria altura, seja de um carrinho, ou um coleguinha empurrou, enfim, várias possibilidades de acidentes, né? Mas que essa criança teve um machucado, a primeira coisa que a gente orienta, tenha o telefone, o SAMU ali, né? Ali nos 192. contatos de emergência, 192, o telefone de hospital e o telefone do odontopediatra. Porque o odontopediatra, ele não deixa de ser um emergencista nessas horas. A gente não tem muito hora para estar atendendo um traumatismo. Então, é importante que essa família já busque o atendimento, porque mesmo que um atendimento, às vezes uma consulta pelo telefone, uma orientação prévia pelo telefone, já vai determinar o prognóstico desse dente, como esse dente vai ficar depois, como essa criança vai depois também ser atendida, esse atendimento prévio pela família, essas orientações passadas já vão até determinar como essa criança vai chegar para o consultório. Então, isso ajuda muito, né? Então, independente da criança ter ou não se machucado, né? Ter tido sangramento ou o dentinho ter caído ou não da boca. Mas eu acho que isso é importante. Mas ela caiu, eu vi que ela só mal bateu o queixinho e machucou. Não aconteceu nada, né? Mal teve um hematoma ou... Eu olhei na gengiva, não teve sangramento, nem fraturou o dente. Eu preciso levar? Precisa. Porque lá dentro a gente não sabe se teve uma fratura. Vou dar um exemplo, né? Eu acabei de falar do queixo. Crianças que caem e batem nessa região aqui do mento, nessa região aqui embaixo do queixo. É comum a gente ver crianças chegarem com aquele risquinho, a cicatriz, ou é no joelho ou é no queixo, né? Ou na testa, aqui em cima da sobrancelha. Tem lugares clássicos. Exato, né? Eu tenho na bochecha também. Então, enfim, acontece. Mas esse no queixo, eu dou uma atenção bem especial, porque a gente sabe que quando a criança bate aqui, a força ela não fica só aqui. Então, a gente pode ter uma irradiação, né? A gente pode irradiar isso. Então, o que pode acontecer muitas vezes? O tombo é aqui e lá na frente a gente descobre que essa criança teve uma fratura a nível de côndilo, né? Que é a cabeça da mandíbula. Então, a gente começa a ter problemas na nossa articulação ou fraturas em outros pontos da nossa mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, né? Onde a gente abre e fecha a boca, por uma pequena pancada no queixo na infância. Então, isso é algo que a gente tem que atentar. Não é para causar nenhum terrorismo ou achar que toda criança que cair e bater o queixo vai ter isso. Mas pode acontecer. Ou então essa criança caiu e bateu os dentes anteriores, é a dentição de leite ainda. Mas é só o dente de leite, tudo bem. Mas o permanente está se formando logo acima. Então pode ter uma repercussão no dente de leite e no permanente também, se ele ainda não terminou essa formação. Então a gente pode sim ter sequelas no dente permanente, assim como a gente pode ter no dente de leite também. E às vezes pode fraturar a tábua óssea, então o osso aqui lá dentro pode se fraturar. A raiz pode sofrer uma fratura. Muitos pais ainda acham que dente de leite não tem raiz. Não, ele tem raiz e é bem longa. O dente cai só a coroa, mas antes, né, de cair, ele tinha uma raiz. E essa raiz pode fraturar lá dentro, então pode infeccionar, pode ter um monte de repercussão negativa, né? E isso eu tô colocando, assim, vários cenários, mas a gente pode ter aquela situação em que o dentinho de leite cai, né? E aí os pais têm dúvida, tem que colocar de volta ou não. A gente não indica a colocação do dente de leite de volta. Já o permanente a gente indica. Então, por isso a gente tem até orientação, né? Caiu, e é uma dúvida frequente, aonde colocar esse dente? Põe na água, põe no álcool, põe no enxaguante bucal. No leite. Põe no leite, põe na saliva. Eu acho que isso tem que ser de conhecimento de qualquer pessoa que vai estar com essa criança, seja numa escola, numa creche, enfim, seja em casa. Então, a gente orienta, por exemplo, primeiro, a gente tem soluções, né, dentro da odontologia, soluções mais acessíveis, outras menos, mas para uma população em geral, para ficar mais fácil, a gente usa meios fisiológicos. Então, o que é considerado fisiológico para a gente? O leite, que é o que tem maior capacidade de manter as células ao redor daquela raiz com vitalidade, o leite. Depois a gente tem o soro fisiológico, temos a saliva, seria uma terceira opção. Mas não colocar, por exemplo, numa água
ou colocar, como eu falei, no enxaguante bucal, e acontece, ou chegar o dente seco, enrolado numa gaze. E pegaram bem pela raiz, que é onde a gente vai reimplantar, ou vai recolocar, e já limparam, tudo ao redor da raiz, que é onde tem o ligamento, que vai nos garantir um prognóstico melhor. Ligamentos são células que ficam ao redor da raiz. Então, acontece, pela falta de orientação, da gente não ter um prognóstico muito bom. Né? Em tudo isso, né? E quando se fala em consultar um odontopediatra, a gente não tem noção que não é só quando cai um dente, né? Exatamente. Porque numa situação de batida no rosto, em qualquer parte do nosso rosto, porque isso pode estar interferindo diretamente na arcada dentária da criança ou o que está se formando acima. Então, que legal que tu pudesse falar um pouquinho sobre, sim, não é só porque quebrou um dentinho ou porque não tem nada superficial que eu vou procurar uma ajuda, vou procurar alguém que saiba. Não, é simplesmente porque tem situações que sim podem estar afetando uma mordida e não talvez agora, daqui anos, e isso... E são repercussões, Laura, que eu penso assim, colocando um pouco na questão emocional dessa criança, num período em que ela está formando sua autoestima, que ela está sujeita a bullying. Então, imagina uma criança de 2, 3 anos que sofre a perda, como eu falei, a gente não reimplanta, não indica que se coloque de volta o dente de leite, porque a gente sabe que está formando permanente, forma um coágulo e a gente corre o risco de machucar esse permanente que está se formando. Por isso que a gente não indica. Porém, a gente não acha interessante, pensando numa questão muito emocional, e também tem a questão de espaço, mas imagina uma criança de 2, 3 anos que não é um período ideal para ela estar sem o dente, nenhum outro amiguinho, coleguinha está sem o dente, e ela perde esse dente antes da hora. Ela está sujeita a sofrer bullying, ela se enxerga no espelho, ela não gosta, ela começa a ter uma ideia de que aquilo não é bonito. Então, e eu já ouvi muito isso, mas vai trocar, com 7, 8 anos vai nascer o dente permanente, tá tudo bem. Mas, gente, ela tem todo o período de alfabetização, que não é o momento em que os colegas estão da mesma forma. Exato. Então, como essa criança está se enxergando? Então, a gente indica, procurem um profissional para colocar uma prótese, para devolver as funções, sejam estéticas, sejam funcionais, né, anatômicas. A gente precisa colocar essa criança num cenário em que ela se sinta confortável com ela. Claro que a gente vai estar colocando também no papel a maturidade emocional dessa criança, quanto ela é colaborativa, mas tudo isso faz parte de um atendimento, de um entendimento de que essa criança está sendo assistida pós-trauma. Né? Então, eu estou colocando realmente um ponto, né? Claro que a gente vai estar olhando todos os outros, mas eu acho importante atentar para isso, repercussões que a gente vai ter na questão emocional dessa criança. E da família também, né? Com certeza. E agora, falando um pouquinho, a gente falou sobre mais questões de face e tudo mais, porém, Aline, já que tu estás aqui, vamos aproveitar ao máximo, né? Porque essa questão de quantas vezes nós nos debatemos com situações que realmente elas podem ser, a gente pode revertê-las, né? Então, dentro da questão infantil, aqui a gente viu algumas questões debatidas, a gente precisa procurar logo alguém. Então, odontopediatra, eu preciso procurar o SAMU, enfim, que possa vir me dar uma assistência na hora. Mas algumas situações que tu acha que sejam importantes de a gente poder estar aqui mostrando para o pessoal o que podemos fazer e que podem ser revertidas antes do tempo, por exemplo, antes de chegar um SAMU e tudo mais. Uma coisa só, pegando um ganchinho numa situação que a Sofia estava colocando, nessa questão da autoestima das crianças que repercutem, né, nos acidentes. Se a gente analisar essa faixa etária dos 6 aos 9 anos, né, que é onde o dentinho ainda não nasceu, estaria sem o dente, e a gente precisa ir além nessa questão até dessa criança tá sendo vítima de bullying e dos professores estarem, né, se dando conta disso, de poder alertar os pais, porque senão a gente está construindo
uma questão muito negativa para essa criança e que a gente vai ter a repercussão lá com 11, 12 anos. E aí a gente entra num outro problema de saúde pública, que são os acidentes na infância relacionados à ideação suicida, a questão das mutilações. Uma coisa vai levando a outra, entende? Não que, perder o dente levou isso, não. Mas eu estou falando, assim, em questões, assim, de aspectos psicológicos, né? Às vezes da questão de inserção, da onde aquela criança está inserida, meio social que ela vive, né? Mas, assim, só puxando para um olhar mais amplo, que nessa fase, até os 5 anos, a criança, assim, ela não se importa que está sem o dentinho, ela nem não se dá conta que ela está diferente, mas a partir dos 6, 7 aninhos, que ela está lá na primeira série, olhando, aí a gente começa, né, a ter essa visão de eu estou diferente, né, e aí? Então é só um detalhezinho. E até mesmo porque às vezes as crianças estão naquela brincadeira, dizendo, perdeu o dentinho. Por quê? Certo que tu tinha cárie, certo que tal coisa, não cuidou. E aí eles já começam a jogar um monte de coisa que a criança provavelmente às vezes nem saiba o porquê, enfim. Mas é bacana entender e sim chamar atenção aos profissionais que estão atendendo essas crianças. E na questão do trauma, né, claro, quando a gente tem um trauma dentário, também sempre lembrar, ok, é dentário, mas é na cabeça. Né? Então, assim, um traumatismo craniano, ele sempre é soberano, né? Na questão de atenção para a questão, tipo, o tratamento dentário ficaria para um segundo momento, né? Claro. Então, assim, se a gente tiver um trauma de maior proporção, uma criança que caiu de bicicleta, ou de skate, que a gente faça, né, a questão de não mobilizar essa criança até o SAMU chegar, que acione o recurso adequado para que a gente avalie a questão do traumatismo craniano, né? Muitas vezes ela não estava fazendo uso do capacete, né? Então, assim, a prioridade no trauma craniano, daí depois, posteriormente, né, daí se faz essa questão do encaminhamento. A gente tem que ver a gravidade, né? Quando tu falas em capacete, utilizar todas as formas de segurança e talvez se tenha muita ideia de que na minha época isso não existia, a gente não morreu por causa disso, quantos tomos de bicicleta, e eu penso, poxa, quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos utilizado um capacete, uma proteção diferente, né? Essa gurizada, claro que são coisas que acontecem, um braço quebrado, uma coisa assim, tem coisas que a gente não tem como evitar, mas tem situações essas que falas, as pessoas né? fazem essa ligação como, nossa, antigamente não tinha nada disso e não morremos por causa disso. Então, assim, tem várias situações que às vezes são julgadas de uma maneira tão errônea porque a coisa aconteceu. Então, hoje, nós temos capacidade de pensar, olhar, ver, temos oportunidade de chamar um SAMU e estar aí dando uma conferida na situação. Então, talvez é tirar um pouquinho também dessa situação de dizer, poxa... Achismo popular, isso, eu acho que é a palavra, né? Exato. A gente tem essa questão que é o que eu falei lá no começo, que é o que dificulta a gente a ter ações efetivas de prevenção. No meu tempo não era assim, comigo não aconteceu nada, o anjinho da guarda protegeu, né? Exato. E é aquela coisa que, na maioria das vezes, não teve uma repercussão mais grave. Mas aqueles 10 que vão ter a repercussão mais grave, eles também poderiam ter sido evitados. Então, essas falas, elas dificultam a prevenção. O que a gente tem que olhar são dados. Dados que eu trouxe para vocês, né? Então, essas pessoas, elas precisam, né? Sim, na minha época não era assim, mas hoje a gente vê que, né, a gente poderia ter salvo crianças, né, se medidas tivessem sido diferentes. Como, por exemplo, da questão do desengasgo, né, que se você me permite, eu gostaria de mostrar a manobra aqui para o pessoal ao vivo. Favor. Que a gente tem como terceira maior causa de morte. E eu sempre, até eu comentei na última vez que eu vim aqui, não adianta eu, Aline, saber fazer essa manobra. Eu preciso que a população saiba fazer essa manobra. Por quê? Porque do tempo de acionamento do SAMU, o bebê engasgou, né? Ou uma criança se afogou. Qual é a manobra que a pessoa, o responsável, quem está junto, vai fazer até a nossa chegada? Eu já falei aqui outras vezes, vou repetir, quando você liga para o 192, você vai passar a situação e o médico vai te manejar e vai te orientar a fazer a manobra. Então, se você esquecer, não tem problema, né? Tu vai ter o apoio de um profissional médico, né? Te dando a retaguarda, bota a criança assim, vira, vai bater em tal lugarzinho. Mas você já tendo visualizado isso, já facilita, né? Num primeiro momento. Então, como é que a gente faz? Como eu falei, na grande maioria, para menores de 1 ano, a gente tem o o engasgo pelo
leite, né? Então, assim, a orientação que a gente precisa passar para as mães é a questão de dar a mamada, né, para o bebê e posteriormente deixá-lo, né, nesta posição para arrotar. O que a gente precisa chamar a atenção é que às vezes o bebê arrota em 1 minuto. E daí as pessoas dizem, arrotou, ok, deita. Não, não é assim. A gente precisa deixar ele pelo menos, gente, uns 15 minutos, né, de pezinho. Ok, depois eu vou colocá-lo daí no berço, tá? Pois bem, mas eu coloquei ele no berço e quando eu voltei, eu percebi que ele está roxo, né? Com a boquinha aqui toda cianótica, que a gente fala, é roxinho. Ele não tá se mexendo, ou tá se mexendo assim, tipo... Tá molinho, né? Sem tônus muscular. E ele recém-mamou. Eu tenho que automaticamente pensar que esse bebê pode ter regurgitado esse leitinho e esse leitinho fez o caminho inverso. Porque a via aérea do bebê ela é muito imatura ainda, né? Então, às vezes, falha essa válvula de segurar um arrotinho, por exemplo, né? Então, imediatamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o SAMU, alguém vai fazendo a ligação para o SAMU e eu preciso iniciar a manobra. Porque quando o SAMU chegar, se essa pessoa não procedeu à manobra, eu provavelmente não terei mais um engasgo. Eu vou ter uma parada respiratória. Né? Porque o SAMU demora alguns minutos para chegar na casa, dependendo da distância, né? A gente precisa percorrer, né, um caminho. Então, você precisa imediatamente proceder à manobra, que é feita da seguinte forma, tá? Você vai colocar o bebê deitado no seu antebraço, né? A melhor posição para se fazer isso é sentado, porque é uma situação de muito nervosismo, a pessoa vai estar angustiada, né? O seu filho não está respirando, né? Então, ele vai estar roxinho, eu vou pegar os meus dedinhos e vou abrir a boquinha dele, e firmando o pescocinho, vou deitá-lo no meu antebraço, e o movimento que eu preciso fazer é cabeça mais baixa, bumbum mais alto, tá? Sempre. Por quê? Porque geralmente eu tenho que pensar que foi leite, e leite vai drenar muito mais fácil, né, gente? Então, aqui, ó, na altura das escápulas, eu vou começar com ciclo, vibro, compressões, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Elas não podem ser extremamente fortes, porque senão eu posso fazer um barotrauma na criança, mas também não podem ser levezinhas, senão eu não vou conseguir fazer o movimento que eu preciso, porque às vezes não é só leite, às vezes pode ser um objeto, né, maciço, claro, né? Então eu tenho que bater com uma certa firmeza, exatamente. Então eu fiz 5 vibrocompressões aqui, eu giro para o outro lado, prendo o pezinho aqui sempre para me dar mais estabilidade, e na altura mamilar, no terço inferior aqui desse osso externo, bem no meinho, né, eu vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5 e giro de volta. 1, 2, 3, 4, 5 e giro de volta. 1, 2, 3, 4, 5 e giro de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu vou saber que o bebê desengasgou? Ele geralmente, quase 100%, ele vai vomitar e vai começar a chorar. Então é o choro que vai me determinar que ele abriu a via aérea, ele voltou a respirar. Né? Então, se eu fizer eu identifiquei o bebê, né, que ele tá engasgado com o leite. Eu imediatamente pego ele e vou fazer essa manobra. E na terceira vibrocompressão, ele vomitar e começar a chorar, deu, pronto, acabou. Eu desengasguei o bebê. Né? Então, mas mesmo assim, espero o SAMU chegar, aciono o SAMU para que a gente chegue no local, avalie essa criança, verifique, porque às vezes ela pode ter aspirado um pouquinho, então pode fazer outras complicações, esse bebê pode ter que ficar em observação no hospital, né? Daqui um pouco tu desengasgou, mas não desengasgou completamente ele, né? Então, assim, sempre aciona o SAMU que a gente vai estar chegando no suporte, porque pode ser que funcione, né? Mas pode ser que a compressão, né, não tenha sido efetiva, e aí a gente vai precisar iniciar, então, com as manobras de reanimação cardiopulmonar desse bebê. E, Aline, eu não sei se é folclore, se é algo popular que eu já ouvi falar, porém, vou aproveitar essa situação. Que dizem que às vezes aspirado, tudo bem, entrou, deu aquelas tossidas, deu aquele, e tá tudo bem. E daqui um tempo foi ver que
tinha alguma coisa, por exemplo, que pode ter evoluído para uma água no pulmão, para isso, para aquilo. Isso pode existir ou na realidade pode ser mais um folclore popular que dizem assim, ai, se a criança ela tá na piscina brincando e ela aspirou alguma coisa, tipo a água, ou ela deu um caldinho mesmo, quando ela volta, aí mas ela tossiu, tá, voltou a respirar. Isso na realidade é bom ficar de olho. Se a gente tiver um afogamento, por exemplo, né, onde a gente teve a questão da ingesta da água, aí a gente vai ter que avaliar qual é o grau desse afogamento. Pode ser que seja só um resgate. Ela caiu na água, né, se debateu, lutou lá, ficou cansada, mas não teve a ingestão de água. Isso é um resgate, ela não precisa ir para o hospital. Quando eu tenho um afogamento grau 1, eu estou diante de uma questão que ela vai ter tosse. Né? Então, uma pessoa que entrou na água e está tossindo, ela provavelmente teve ingestão de água. Né? Ingestão, não, essa água fez o falso trajeto de ir para o pulmão. E aí eu vou ter que começar a avaliar a questão de espuma na boca. Ela está tossindo e tem uma espuminha rosa, e isso pode ser sinal de sim. Seria tipo um processo aí de inflamação no pulmão. Então a espuma, né, e a tosse vão ser os indicativos. E aí eu vou evoluindo. Para o afogamento grau 2, aí eu tenho tosse e bastante espuma na boca. Eu vou para o afogamento grau 3. Eu tenho tosse, espuma na boca e ausência de pulso periférico. Tá? Então, ou seja, já fechou a extremidade para me manter o central. Então, eu vou para o quarto, eu já tenho a parada eu vou evoluindo, né? Certo. A parada respiratória é o 5º e o 6 é a parada cardiorrespiratória, o pior grau. Ou seja, quanto mais água ele vai ingerir, pior vai ser o prognóstico. E tem risco de morte desde o afogamento grau 1. Né? Por isso que a gente, quando tem ingestão de água, por exemplo, num afogamento, tem que ir para o hospital para ficar em observação, monitoramento. Porque quando a gente ingere alguma coisa que faz esse falso caminho para o pulmão, o que a gente tem que se atentar? Pode ter sido vômito. Né? Às vezes a pessoa está deitada, uma pessoa alcoolizada, o exemplo, né? Ela fez uso da bebida alcoólica, deitou, vomitou, mas aspirou e um pouco foi para o pulmão, né? Então, todas essas questões têm que serem avaliadas porque vão dificultar a ventilação, podem levar a uma parada respiratória e infecção, né? Porque a água da piscina está limpa, né? O conteúdo gástrico é contaminado, né? Então, pode levar a outras complicações. Então, sempre eu indicaria, né, checar. Não, é interessante porque a gente vê muitas coisas na internet e aí diz, nossa, a pessoa foi morrer de afogamento 3 dias depois. É, por isso que tem que ficar em observação. Todo afogado, ele tem que mesmo, dependendo assim, ó, independente do grau 1 a grau 6, né, essa pessoa precisaria ficar em 48 horas em observação, porque tem risco de mortalidade. Olha só. Né? Então, assim, pequenininho, é 0,6 no grau 1, né? Mas conforme vai aumentando o grau, vai para 0,1.3, 2. Mas para quem não tem muita noção, a gente não sabe em qual grau tá, né? Se exato. Da criança tomar um caldinho, numa coisa, né? E leva para uma avaliação. Estamos chegando próximos ao verão, espero que ele chegue logo, inclusive, porque, gente, esse friozinho, eu não sou muito fã, mas a gente pode ter, às vezes, tem ali a piscininha, tu tá no ladinho da criança, né? E ela, porque tá muito calor, e a criança... Então, por isso que tem algumas situações como essa que eu vejo, e aí a gente lê aquelas coisas na internet ou que apavoram a gente absurdamente, ou que são realmente, são fatos reais. Então, por isso que é legal questionar. Mas bacana sobre saber que, sim, aconteceu, ficar de olho, também uma consulta, porque não, né? Mas quando o grau quando a gente vê que acontece realmente tossindo, a questão da espuma e tudo mais, ficar de olho. Bacana. E uma questão fazendo um link com essa tua colocação, tá na piscina, estão observando, educar as crianças para que elas não se empurrem dentro da piscina, porque elas podem, eu já vi assim, ó, vídeos assim, ó, que me arrepiam a alma, de estarem brincando, de se jogarem na piscina e nisso escorrega e a pessoa bate com a coluna na quina ou com a cabeça na quina, e aí a gente tem aquelas questões que são de lesões relacionadas ao mergulho, e a gente tem traumatismo cervical, né, e traumatismos de coluna. Então, além do afogamento,
eu vou ter um trauma de coluna associado, né? Então, isso implica até na forma como eu vou retirar esse paciente da água, porque talvez ele nunca mais caminhe. Dependendo da altura, ele faz uma lesão que remeta ao centro respiratório, ele não consiga mais respirar por si só. Então, assim, não pode deixar a criança fazer brincadeiras, né? De mau gosto, assim, de empurra aqui, brinca ali, de dar caldinho. Assim. Não, os pais precisam estar atentos ao que as crianças estão fazendo numa piscina. Com certeza. Isso é muito importante. Bacana. E, Sofia, dentro de todo esse universo que nós estamos conversando hoje, o que mais nós podemos pontuar que sim, é muito importante para os pais alertarem as situações? Bom, colocando de volta, puxando um pouquinho assim a questão odontológica, primeiro de tudo, se abasteçam de informação. Eu acho que consultas preventivas, elas já tranquilizam. Por exemplo, saiam conscientes de que vocês vão precisar tomar medidas de segurança, seja em casa, seja numa piscina, seja com a organização da casa. Eu acho que prevenção, ela também ela tem que vir caminhada do conhecimento. Então, precisa ter conhecimento, seja no macro, né? E também essas questões muito pontuais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico de coisas que podem ser cuidadas em relação à criança e cuidados bucais. E isso até conversei com a Aline, a gente trocou uma ideia e a gente pensou, nossa, que é um detalhe, mas a chupeta e mamadeira. Aí eu puxando um pouquinho de novo para mim. Crianças que têm, por exemplo, um hábito prolongado de ou chupar o dedo, ou a mamadeira, ou a própria chupeta, elas tendem, isso num longo prazo, né? Elas tendem a ter os dentes da frente mais projetados também. Então, mais suscetíveis a, nas quedas ou nas batidas, fraturarem os dentes da frente. Crianças que estão na fase, aí eu vou puxar um pouquinho que tu falaste, Aline, da questão dos objetos que vão à boca. Risco de engasgo, risco de fratura também. Caminhando, né? Caminhando. Um objeto, um pirulito na boca, isso é comum. Objetos que vão à boca. Ou às vezes, por exemplo, tá no carro e tá com coisas na boca. Uma freada mais brusca. Uma bala. Podem, exato, podem bater. Aí vão fraturar outras estruturas e podem asfixiar também. Então, eu acho que são detalhes. É claro que não... E o dente quebrado num acidente pode causar uma asfixia, né? Eu ia falar exatamente isso. A gente já pegou o acidente, né? Onde a gente tava com, claro, bastante sangue na via aérea e dentes quebrados, mas ele tava se afogando, né? Com o dente. A gente daí conseguiu fazer aspiração, retirar. Mas olha a dinâmica da coisa, né? Um dente pode causar uma asfixia, né? Sim. E aí, por exemplo, aconteceu, enfim, são cuidados, né, que a gente vai ter. Então, vai depender da faixa etária dessa criança, vai depender, de 1 a 4 anos, a gente sabe que os riscos são maiores por toda essa fase de desenvolvimento que essa criança vai ter. Então, a gente vai atentar, claro, dentro dessa faixa etária, os riscos maiores e os tipos de trauma. Uma coisa que pode ser cuidada, e aí a Aline falou muito bem da questão por exemplo, esportes, né? Ou, por exemplo, essas crianças que brincam na piscina. Aí eu já puxo um pouquinho, por exemplo, o que pode ser cuidado em crianças maiores em relação à saúde bucal. Protetores, vão fazer esportes, colocou capacete, colocou joelheira, ou vai fazer... Então, por que também não cuidar dessa parte dentária? Faça um protetor bucal. Vai fazer uma luta, vai fazer algum esporte, usa um protetor bucal também. Então, assim, a gente vai ter repercussões no corpo todo, se a gente, e consequentemente no nosso emocional. Então, acho que pensando no indivíduo, pensando nele, na sua família, na sociedade, eu acho que a gente tem formas de prevenção muito, muito importantes. E eu acho que a gente tem que usar esses recursos que a gente tem. Então, prevenção. Procure saber se o vaso tem que ter proteção no vaso sanitário, tem que ter proteção nas tomadas, tem que ter proteção em tudo, produtos de limpeza, meu Deus, eu acho que quantos também, né? Essa questão de produtos tóxicos, tem que ter cuidado com o que é levado à boca, cuidar o tipo de objeto, acho que são cuidados, não é, claro, criar a criança dentro de uma bolha, mas também, e não permitir que ela se desenvolva. Claro. Mas eu acho que a gente tem que estar atento, porque é isso, a criança ela não tem noção do perigo nesses primeiros anos de vida. Ela se permite. E conforme ela vai ganhando motricidade, velocidade, aí assim até foge do controle, mas
tem que cuidar. Mas tem coisinhas que são tão simples para Sim. poder evitar algumas situações, porque os protetores de tomada, gente, é algo tão simples, são de plástico, pequenininhos, coloca lá em todos, tem a chavinha para tirar, que são super fáceis de usar. Tem também uns outros da 3M que são para fechar portas. Fecha a porta, gruda aqui, e aí tu só destrava quando precisa. Só que para destravar, tu tem que usar um pouco mais de força. Então não é qualquer criança que vai estar podendo abrir aquela porta e não sabendo que os teus produtos químicos estão logo na primeira gaveta embaixo, que é realmente embaixo de onde a gente usa tanque, isso e aquilo. É fácil, prático, facilita, beleza? Então, mas vamos utilizar alguma coisa assim, porque, poxa, a gente pode estar evitando... Ficar na altura da criança. Sim, Normalmente, os produtos de limpeza, eles ficam realmente nas prateleiras, às vezes, de baixo. Isso está na altura da criança. Exato. Essa questão das tomadas, né? Como as queimaduras são a segunda maior causa de internação, e a gente tem causas de queimaduras, seja por fogo, seja por líquidos, né? Ou por choque elétrico. Né? Então, assim, essa questão, a gente tem que se atentar que uma criança, ela pode pegar um clips no chão e introduzir na tomada. Né? Então, assim, essa questão dos protetores de canto, telas nas janelas, portões nas escadas, né? São inquestionáveis. A gente tem que pensar nesses itens como segurança das nossas crianças, né? As grades do berço elevadas, né? Porque vai chegar um momento que eles vão se puxar. A questão de atentar para a asfixia, então pequenos objetos no chão, retirar, né? Não é, eu digo assim, a gente tem que sim adaptar a nossa casa para essa nova realidade que está se instalando, que é a chegada de uma criança, né? Usar esses dispositivos de segurança, né? A nosso favor, para que o acidente não ocorra, porque quando ele ocorrer, né? O que nos resta é remediar, é reparar a dor, né? Infelizmente. Então, a gente tem que se valer de todos esses recursos prévios para que eles, né, a gente não tenha essas repercussões, né? E até mesmo porque eles criem essa cultura do cuidado. Porque nós, por vezes, a gente deixa... sobe no carro, beleza. Só porque apita, coloca o cinto na hora, e a criança. Né? Mas a criança vendo isso, não. Tem que entrar no carro, tem que pôr o cinto, tem que ir para a cadeirinha. E a gente cria, os pais, eles olham a todo momento que os pais fazem. Então, poxa, algumas situações do dia a dia fazem parte até para que a gente possa estimular eles a continuarem uma vida de cuidados, né? Então, porque a gente sabe quantos acidentes adultos vão para fora de carros porque não estavam usando cinto, e se tivesse ficado no carro estava mais tranquilo para remediar uma situação, né? Mas a gente sabe que pela falta de um cuidado básico, por vezes se torna algo grande. Então é bacana falar. Aqui a gente tem duas situações, Laura, bem importantes, fazendo um gancho com isso que tu colocaste. Questão do acidente de trânsito, né, maior causa de mortalidade, de 0 a 14 anos, mas a gente tem que pensar em dispositivos de segurança, né? Então, assim, pensando em dispositivos de segurança, não adianta ter a cadeirinha e ter a cadeirinha solta, não adianta ter o bebê conforto e ter o bebê conforto solto, né? A gente precisa tê-los e usá-los corretamente. Né? Nós já tivemos ocorrências, infelizmente, aqui na nossa cidade, de bebês que foram projetados pelo para-brisa, né? Com menos de um mês. Nós já tivemos crianças que morreram, tiveram parada, né? Provavelmente foi uma hipovolemia, porque ela estava na cadeirinha, estava com o cinto, mas estava com o cinto no local errado, né? Então, não basta usar, tem que usar corretamente. Então, depois, se tu me permitir, eu gostaria de explicar para as famílias assim os pesos, né, como usar os cintos de cada dispositivo de segurança, porque eles estão aí e eles reduzem 70% do risco de morte, então eles precisam ser usados. E vou aproveitar então, Aline, porque até nosso programa está chegando ao finalzinho, mas eu quero que tu aproveite esse tempinho para dar esses toques, porque é muito importante, sim. E tendo vocês aqui para alertarem em relação às situações que vocês vivenciam diariamente, isso para nós como pais é algo
de muito ganho. Então, por favor. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de uma criança menor de 1 ano, a gente está falando do dispositivo de segurança bebê conforto, né? Então, o bebê conforto é o dispositivo de cestinha, né? Onde a gente vai colocar o bebê, a gente tem que prendê-lo, né? No peito, no tórax, e nas perninhas, e a gente precisa colocar esse bebê conforto com ele virado ao contrário do fluxo do trânsito, né? Então, ele vai estar olhando para o vidro de trás. Essa é a forma correta da gente estar usando o bebê conforto no carro. Além disso, o bebê conforto ele precisa estar num ângulo de 45 graus. Então, o bebê não está com a cabeça lá embaixo, ele está com a cabecinha um pouquinho mais elevada, tá? Até quando? E o local ideal para a gente colocar o dispositivo de segurança da criança é no meio, no banco traseiro no meio, tá? Ah, não tenho como colocar no meio, então eu uso o lateral da calçada, tá? Porque daí eu vou ter que tirar pela calçada essa criança, né? Então, mas o ideal é no meio. Então, essa criança vai ficar no bebê conforto até em torno de 1 ano, 13 quilos. É o que depende de cada bebê conforto, o seu fabricante vai estar recomendando, né? Então, essa é uma situação. Beleza, esse meu bebê cresceu, né? Então, eu já tenho uma criança um pouquinho maior. E aí, eu estou falando de 1 ano a 4 aninhos. Aí, a gente vai usar a cadeirinha. Essa cadeirinha, da mesma forma, eu preciso usar os tirantes, né? Que são para ajustar os ombros, também com 1 centímetrozinho de folga, cuidando, né, sempre a questão da barriguinha, para não fazer pressão na barriga, na parte mole. E aqui a gente está mais ou menos falando de uma criança de 9 a 18 quilos, né, 15, 18, tudo vai depender do fabricante também, tá? E essa daí cadeirinha vai de frente, né, para já sentido do fluxo, ao contrário do bebê conforto, né? Então, também no banco do meio. Passando dessa faixa etária para crianças acima de 5 anos, até em torno de 10, a gente fala que tem o assento de elevação, né? O assentinho de elevação... uma dica importante é a cabecinha da criança, na altura da orelhinha, ela nunca pode estar, né, para fora da cadeirinha, senão já está no momento de ser trocado o dispositivo. Tá? Então, depois disso, a gente tem o banquinho de elevação, que é só aquele banquinho, né, onde tu já vai usar ele associado ao cinto de 3 pontas. Aí também vai depender do peso da criança, né? Então, o que acontece? Nesse dispositivo, tu vai colocar a criança e tu vai ter um bracinho aqui no lado. Então, tu vai puxar o cinto de 3 pontas no meio do ombro, passando no meio do tórax, afivelando o cinto, e aquele cinto aqui, né, que vai pegar no quadril, ele tem que estar por baixo e pegar bem na altura óssea. Ele não pode, de forma alguma, estar por cima e pegando na barriga, porque senão, numa freada, os órgãos abdominais eles vão absorver todo o impacto. Então, o cinto de segurança para adulto, para criança, ele é na parte óssea, aqui do quadril, sempre. Então, bota o cinto e empurra ele para baixo. Então, quando que essa criança vai sair desse assento de elevação, né? Isso é uma pergunta, assim, bem comum. Eu até estou vivenciando isso com meu filho em casa, né? Ele tá... as regras do Código Brasileiro de Trânsito, elas dizem o seguinte, que até 7 anos e meio, a gente deve usar... sempre transportar a criança num dispositivo de segurança. Ponto. Então, o banquinho de elevação, então, no mínimo até 7 anos e meio. Porém, eu vou sair do banquinho de elevação e eu vou usar o quê? Eu tiro e vou usar o cinto no banco traseiro até os 10 anos. Porém, para mim usar o cinto no banco traseiro, eu preciso ter no mínimo 1,45 m. Porque ele é projetado para até 1,45 m. Então, se eu tiver 1,35 m, como criança, eu ainda não posso, por mais que eu tenha mais do que 7 anos e meio, eu ainda não posso sair do banquinho de elevação, porque é um risco para essa criança. O cinto provavelmente vai pegar na altura do pescoço, não vai fazer a função que ele deveria. A criança, ela tem que ficar, né, com as perninhas soltinhas, devidamente encostadinha, né, confortável. E ela não vai estar se ela não tiver essa altura. Então, são detalhes importantes. E nunca criança com menos de 10 anos no banco da frente. E aí a gente entra para uma outra questão importante, que é quando o pai tem uma caminhonete, né, uma Saveiro, ou uma caminhonete mesmo, sim, assim, né, que é só... Cabine simples. Cabine simples, né, e vão transportar uma criança. Qual a orientação? O airbag para um adulto vai ser protetivo. O airbag para uma criança pode causar uma lesão muito grave. Então, talvez tenha que avaliar a questão até de desacionamento desse airbag. Né? Então, tem que avaliar junto com o fabricante, enfim, qual é a melhor estratégia. Porque o airbag, para uma altura de uma criança, ele pode causar lesão. Olha só. Né? Então, é um detalhe, né, que a gente vivencia essa realidade, Com mas para os pais se atentarem, né, para que o meio de transporte seguro para a criança é no banco traseiro até os 10 anos.
né? Isso aí. E no dispositivo adequado. Bacana. Meninas, o papo tá ótimo e eu gostaria de, inclusive, deixar o convite para outras vezes a gente voltar a falar sobre essa situação, porque quantas coisas mais a gente poderia abordar, né? Muitas. Então, assim, eu gostaria de agradecê-las demais, Sofia, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E a Aline também, pela disposição, por trazer, já mostrar para nós, pelo menos, já alguma manobra que, com certeza, mães, pais já vão olhar de forma diferente para isso. E eu ouvia falar da manobra, mas eu não tinha a inclinação, a isso, aquilo. Algumas situações a gente acaba não pegando direito quando viu uma vez. Mas olha só a importância. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Agradecendo a vocês e para quem realmente precisar num apuro, enfim, chama sim o SAMU 192. Então, dá uma ligadinha lá, o pessoal vai te atender. Aqui foi explicado de uma forma mais simples, mas você vai ver que é muito tranquilo, 192. E também a odontopediatra Sofia Dallagnol, que ela justamente pode estar dando um suporte, né, Sofia, num momento em que a gente sabe que com criança não é tão fácil escapar, às vezes, de algumas questões, né? Então, agradecendo a vocês que estão em casa, nos acompanharam nesta noite, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã, às 7 horas da noite ou às 22h30. Hoje, pessoal, segunda-feira, só para lembrar, quem não pegou todo o programa, às 23 horas, ok? Até mais!